Mecanismos de defesa ou ajustamentos são artifícios psicológicos criados pela mente para defender o sujeito de situações que não seriam toleradas por ele, reduzindo qualquer manifestação que possa ameaçá-lo de ter que lidar com situações que considere ameaçadoras. Nem sempre os indivíduos são capazes de resolver seus problemas de forma imediata e direta. Afinal, nem todos eles podem ser resolvidos através da razão, tendo em vista que os problemas pessoais possuem envolvimento emocional, diminuindo assim o caráter objetivo e obrigando a resolução de forma a buscar um ajuste para adaptar às exigências impostas pelo meio onde estamos vivendo. Através de defesa, a mente encontra soluções para conflitos não resolvidos a nível da consciência, buscando defesa contra pensamentos, sentimentos e atitudes que são inaceitáveis com a nossa mente consciente. Então, esses são conceitos utilizados na psicologia e na teoria psicanalítica criados por Freud. E o primeiro que a gente vai ver é racionalização, que consiste em buscar explicações aceitas pelo que seu racional está disposto a aceitar. Em todo ser humano, existe uma procura incessante por explicações para todos os fenômenos, com o objetivo de encontrar respostas e, mantendo o respeito às suas próprias crenças, criamos respostas que podem ser aceitas pela mente consciente, razões ainda que falsas para nossas atitudes e fracassos. Por exemplo, o fumante que fala que fuma porque o cigarro acalma, porque ajuda a colocar os pensamentos em ordem. Outro exemplo de racionalização: índios que olham para a lua, não sabem o que é, então dizem que é um deus. Da mesma forma que olham para o sol, não entendem do que se trata, então dizem que é outro deus. Também exemplo de racionalização. Outro exemplo, em transe hipnótico, instala-se uma sugestão que o sujeito, toda vez que ouvir a palavra abacaxi, irá mover uma cadeira de lugar. Damos em seguida amnésia ao sujeito. Após ouvir a palavra e mover a cadeira de lugar, ele precisará buscar respostas lógicas para a sua ação e tenderá a inventar uma justificativa qualquer, como o fato de que a cadeira estava atrapalhando a passagem. O que acontece? Para ele, para a mente dele, não faria o menor sentido ele mover a cadeira de lugar, porque teve uma amnésia. Mas como a sugestão foi implantada no subconsciente, a pessoa vai precisar ali inventar uma justificativa para isso, tá? Isso é uma racionalização. Exemplo de mesa de bar. Você está fazendo hipnose de entretenimento e você cola a mão da pessoa na caneca de chopp. E ela não tira mais a mão da caneca de chopp, fica colada com a caneca de chopp posada na mesa. E aí, quando você pergunta para a pessoa por que você não solta a caneca, ela vai racionalizar, ela vai precisar inventar uma resposta. Como, por exemplo, é que eu estou bebendo ainda o chopp. Então, esses são alguns exemplos de racionalização. É essa busca por respostas que nós estamos dispostos a aceitar. É claro que a racionalização é algo muito presente, principalmente quando se fala de crenças religiosas. A gente busca explicações que o nosso consciente está disposto a aceitar, e muitas vezes espíritos é realmente algo que se encaixa muito bem. Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo recentemente uma sessão de hipnose e a moça descreveu para mim todos os sintomas da paralisia do sono. Ela falou que ela se sentia presa na cama, que ela não conseguia se mover, ela fazia uma força enorme para se mover, não conseguia, ouvia zumbidos. Então, todos os sintomas da paralisia do sono, mas para ela eram espíritos que estavam segurando ela na cama. Enfim, a gente busca explicações que o nosso racional, que o nosso consciente esteja disposto a aceitar por todo o tempo. Isolamento consiste em separar fatos, por mais que não faça sentido algum serem separados, por mais que estejam totalmente correlacionados. É isolar um pensamento, não querendo ver que existe interação com outras situações ou pensamentos. É separar a causa que defende, não querendo ver a realidade. Por exemplo, um biólogo criacionista, o que é o criacionista? É aquele que acredita que Deus criou tudo.
que, para se proteger atrás de sua crença religiosa, descarta a possibilidade da evolução das espécies ou da existência no passado de animais que não existem no seu livro religioso, mesmo que existam fósseis e todas as evidências científicas para isso. Então, esse biólogo, por exemplo, ele vai acreditar em cobra que voa, mas não vai acreditar, por exemplo, em dinossauros, tá? Da mesma forma que eu já vi médico mudando o antibiótico porque a bactéria evoluiu, mas que não acredita na evolução das espécies. Outro exemplo, religiões que defendem o amor, mas torturam e matam em nome do amor. Claro que isso não faz o menor sentido. Isso, na verdade, é um exemplo de isolamento. Um exemplo de isolamento comum em discussões familiares. A esposa quer fazer uma festa de aniversário muito cara para comemorar o aniversário do filho, e aí o marido fala: não, meu amor, mas espera aí, mas como é que a gente vai pagar a mensalidade, vamos dizer, do carro dessa forma? A pessoa fala: não, olha só, são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver o aniversário do meu filho com a mensalidade do carro. Então, alguns exemplos aí de isolamento. Intelectualização, quando se lida de modo intelectual com o problema, afastando emoções. É a tentativa de transferir impulsos emocionais penosos por discursos intelectuais e conceitos complexos puramente racionais. É uma fuga do mundo das emoções de forma geral, de forma a tentar evitar sofrimentos. Exemplos: uma mulher estuprada busca informações sobre casos de estupro, sobre o lado psicológico de estupradores e vítimas, e, a fim de sentir-se melhor, passa a ter aulas de artes marciais, ao invés de abordar as questões emocionais, traumas e gatilhos envolvidos. Então, você está aqui nesse exemplo tentando sufocar a emoção através de conteúdo teoricamente intelectual. Uma pessoa que descobre que tem câncer pedindo detalhes sobre probabilidade de sobrevivência, taxas de sucesso de cirurgias, preços de remédio, etc. Então, é uma forma de você sufocar as suas emoções, lidando de modo intelectual com problemas. Sublimação é o redirecionamento dos seus instintos para a satisfação do intelectual. É buscar modos socialmente aceitáveis de satisfazer, mesmo que parcialmente, seus impulsos internos. Exemplos: pessoas agressivas se tornarem lutadoras de alguma arte marcial, como uma forma de socializar a sua agressividade. Segundo Freud, foi a solução que o homem arrumou para poder viver em civilização, para que ele pudesse redirecionar os seus impulsos para outras questões. Projeção consiste em transferir características para outros objetos, fatos ou pessoas que sejam julgadas adequados para encaixar o material deslocado. Assim, nós nos defendemos da angústia gerada pelo fracasso, culpa ou defeitos, projetando a nossa própria responsabilidade em algo ou alguém. Exemplos: sujeito que não aceita que é gay e passa a dizer que seus amigos é que são gays. Outro exemplo: não estou vendendo por causa da crise. Nesse caso, sendo exemplo simultâneo de racionalização. A pessoa buscou ali uma explicação que o seu racional estava disposto a aceitar, que é a crise, e se encaixou perfeitamente aí para receber esse material deslocado, essa culpa que é a crise. É porque o país é isso, o país é aquilo, enfim, são exemplos de projeção. Deslocamento consiste em concentrar a transferência dos problemas e ameaças para o alvo menos ameaçador. Por exemplo, a esposa que, infeliz com seu trabalho, culpa o marido por todos os males de sua vida. Outro exemplo: o cidadão que chuta o cachorro sempre que recebe uma bronca do chefe. Projeção e deslocamento são atribuições equivocadas. Então, projeção é você atribuir características, razões para outros fatos, coisas e pessoas, e deslocamento é você concentrar isso a uma só pessoa.
E eu tenho até um exemplo de projeção muito interessante para comentar, que foi um caso clínico que aconteceu comigo, que o paciente, ele tinha ursinhos de pelúcia. Era um homem já adulto, seus 30 e poucos anos de idade, e ele tinha uma dificuldade muito grande de falar de si. Então, ele começou a falar, não dele, mas dos ursinhos de pelúcia dele. Começou a contar a história que ele fantasiava na própria mente em relação aos ursinhos de pelúcia. Todos os ursinhos de pelúcia tinham o seu nome, né? Era uma família de ursinhos de pelúcia. E, com o tempo, ele percebeu que aquelas histórias que ele contava em relação aos ursinhos de pelúcia nada mais eram do que as histórias de sua própria vida. Então, foi uma atribuição a objetos de questões que, na verdade, eram relacionadas a ele. Repressão é a dificuldade em reconhecer seus próprios impulsos, porque eles produzem angústia ou de lembrar-se de acontecimentos passados traumáticos. Exemplos: em um sistema onde a homoafetividade é legalmente inaceitável por conta do país, da época ou da religião, o indivíduo reprime sua atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Outro exemplo: uma mãe reprimindo não gostar de um filho por ser uma emoção contrária ao seu sistema de crenças. A repressão é também chamada de esquecimento motivado, por estar relacionada a omissões forçadas de emoções ou recordações, causando falhas de memória e, em casos mais extremos, amnésia. É muito comum aparecer na clínica, isso é uma coisa que acontece praticamente todo dia, uma pessoa que fala: nossa, eu já nem lembrava mais disso, daquele trauma que a pessoa está trazendo para trabalhar. O que acontece? Isso foi uma memória reprimida, tá? É muito comum o ser humano reprimir a sua memória, ter a sua lembrança seletiva para apagar casos que não deseja se lembrar porque seriam traumáticos. É claro que esse não é o correto é você trabalhar todos os traumas. E eu tenho um caso também interessante de clínica de amnésia, tá? Que foi uma paciente minha, foi um caso resolvido muito rápido, aproximadamente 1 hora, que a queixa dela era que ela não se recordava de nada da infância dela e nem da juventude. Coloquei ela em transe e pedi que ela se movesse dentro da própria mente para o seu próprio aniversário de 15 anos. E ela falou que não lembrava de nada dos 15 anos de idade. E eu tentei forçar ali, não veio nada, não veio na memória de 15 anos de idade, até que ela falou para mim: olha, mas a primeira memória que me vem à mente é dos, sei lá, vamos dizer 21, 25 anos de idade, eu não lembro agora a idade. E eu falei: como que é essa memória? Ah, eu peguei o meu marido me traindo com a vizinha, eu tô com o meu bebê no meu colo e eu tô brigando, eu tô batendo na vizinha, batendo no marido, enfim, aquela coisa, né, que você já consegue imaginar aí. E aí eu pedi para ela, para que ela ressignificasse aquele processo, né? Pedi para ela conversar com a moça mais jovem, dos seus 20 e poucos anos de idade, e ela conversou e foi ali ressignificando o processo. Depois que ela acabou de ressignificar esse processo, ela conseguiu se lembrar da juventude dela, da infância, de todo o passado dela, né? Então a gente está falando de um transtorno de estresse pós-traumático que causou a amnésia. E por falar em transtorno de estresse pós-traumático, por falar também em amnésia, eu recomendo que você assista esse filme, que o link está passando agora aqui em cima. Esse filme é um documentário maravilhoso que fala sobre o tratamento de militares no pós-guerra, onde mostra também a utilização da hipnose, no caso também a narco-hipnose, que é a indução à hipnose feita por narcóticos. E eu super recomendo ver esse filme. Ele é realmente um filme maravilhoso, tá? Para quem gosta de hipnose e para quem quer curtir também aí um período de entretenimento junto também com um aprendizado aí desse documentário realmente maravilhoso. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal, porque eu estou publicando aqui conteúdo periodicamente do seu interesse.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.